Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista e agora a gente vai com uma entrevista, gente. Uma entrevista que, digamos assim, é um tema bem forte, que eu quero a atenção aí dos papais, das mamães, dos responsáveis, vós, né, vovós, aí todo mundo, viu? Em silêncio, muitas crianças tentam gritar por socorro de maneiras que nem sempre conseguimos ouvir. O que parece um simples desenho pode, na verdade, ser um pedido de ajuda. Rabiscos, traços e figuras que escondem dores difíceis de nominar. E para falar sobre esse assunto tão importante, nos ajudar a entender como os desenhos podem revelar sinais, por exemplo, de abuso, comigo a psicoterapeuta maravilhosa Deise Rosa. Boa tarde, Boa Deise, tudo bom? tarde, tudo bem? Que bom tê-la aqui. Hoje é um assunto mais pesado, mas vamos lá. Vamos lá, não. E é necessário, né? A gente sempre tenta conduzir o programa da forma mais leve possível, mas tem temas que a gente precisa trazer aqui, porque nós somos fonte de informação para quem está do outro lado da telinha, então é isso que a gente tem que fazer como dever, né? E com maestria. Desde quando a gente fala de desenhar, parece algo tão corriqueiro, né? Ah, desenhar uma árvore, desenhar uma casa, ah, desenha a família. Mas os desenhos, eles são usados já há algum tempo e você é especialista nessa área, né? Já ministrou cursos, ministra cursos aí para profissionais, né? De como o desenho, como ferramenta de identificar ali N situações que envolvem as crianças. Exatamente. As crianças, elas gritam, como você falou bem ali, elas manifestam, elas falam do desenvolvimento delas, elas falam da socialização delas, tudo através dos traços mesmo. Não só as crianças, nós adultos também, só que a gente geralmente não desenha mais, então a gente já vai muito mais pela letra. Mas as crianças, elas manifestam, sim, no traço, no papel, no tamanho. Então, tudo isso são manifestações que estão dizendo alguma coisa sobre o que ela está passando. Tá, por exemplo, assim, Deise, crianças que sofreram abusos, elas costumam relatar o que aconteceu verbalmente ou o desenho aparece antes da fala? Não, elas costumam ter alterações de comportamento. Tá. No geral. Então, assim, é uma criança muito quietinha, de repente ela começa a ficar muito falante. É uma criança que era falante, ela fica mais receosa. Uma criança chorosa, ela fica chorosa, ela tem alterações de comportamento que geralmente se consegue observar que a criança está diferente. Uhum. E o desenho pode ser uma forma dela expressar aquilo que ela não consegue necessariamente falar. Seja de uma agressividade que ela está vivenciando, física, por exemplo, seja como uma situação de abuso, enfim. Nem sempre fica muito claro o que é que ela quer dizer nos desenhos, mas sempre tem alterações de comportamento, inclusive no desenho. Um desenho diante de um ocorrido, por exemplo, e um desenho depois, a gente já consegue ver algumas diferenças, sim, na forma e nos traços da própria criança. Isso tudo também, por exemplo, em relação à idade dessa criança, voga muito? Veja, as crianças muito pequenininhas, quando elas começam a pegar no lápis em torno de um ano e pouquinho. Então, até os 3 aninhos, ela faz muito rabiscos. 2 aninhos e meio, ela faz muito rabiscos. Então, neste caso, uma criança muito novinha, o desenho não vai trazer muita coisa. As crianças, elas começam depois a fazer algumas bolinhas junto com os seus rabiscos. Aqui, ela está dizendo que ela está pronta para o social e etc. Mas o desenho mesmo, formado, bonequinho, a pessoinha, as mãozinhas, enfim, geralmente a partir dos 5, 6 anos. E assim, quais são os principais sinais nesse desenho de que essa criança está sofrendo algo, seja um abuso psicológico ou mesmo um abuso sexual? Um dos primeiros sinais que a gente observa, então, assim, quando a criança traz no desenho, por exemplo, questões de órgãos sexuais, aqui está gritando. Nós estamos falando assim de um pedido de socorro muito gigante mesmo. Geralmente, quem faz isso são crianças acima de 7 anos, que já têm a formação melhor, porque já tem uma formação melhor neurologicamente falando do próprio corpo e do corpo do outro. Então, se ela traz muito isso e ela não está na puberdade, porque também tem uma diferença. Se nós estamos falando de um desenho de uma criança de 11, 12, 13 anos, não necessariamente representa algum tipo de abuso, porque é uma idade onde os hormônios estão à flor da pele, eles estão numa curiosidade maior e não necessariamente tem a ver com relação de abuso. Agora, é uma criança pequena, 6, 7, 8 anos, e esta criança está trazendo questões de ordem sexual para o desenho, a gente precisa ficar super em alerta. Mas Paty, nem todo mundo traz tudo isso, nem sempre se traz, né, o desenho com alguma questão do corpo nu. Então, um traço importante é quando a criança traz muitos desenhos pontiagudos. O que são os desenhos pontiagudos? Desenhos muito fortes,
Desenhos que tem, exemplo, vamos pensar um bonequinho, né? Daquele de palitinho que a gente sabe desenhar muito bem, né? É aquele que a gente só sabe desenhar aquele. O palitinho, geralmente você faz lá os risquinhos na mãozinha. Ok? Ok. Agora, a criança, ela já faz o formatozinho maior. Então, ela vai fazer os dedos, ela faz arredondado. Agora, tem criança que faz os dedos muito pontiagudos. Tudo muito pontiagudo, tudo muito como se fosse triângulos no desenho. O olho, em vez de ser redondinho, ela faz como se fosse um triângulo. O cabelo faz sempre muito espetado. A nuvem faz toda espetada. O sol faz com os raios muito espetado. Não significa que é um abuso. Não é isso. Mas significa que tem alguma questão com agressividade. O quê? Não sei dizer o quê, mas pode ser tanto eu agressivo com o outro, ou eu agressivo comigo. Eu me acho uma pessoa menor, de menor valor, enfim. E uma criança que ela é abusada, o que a gente já sabe, né? O abuso sexual, o abuso físico também, essa criança ela acaba interiorizando, então ela muitas vezes se machuca, ou ela acaba exteriorizando. Então, ela também vai para um tipo de agressividade. É comum a gente ver, infelizmente, algumas crianças que começam a reproduzir nos amiguinhos o que fizeram com ela. E aí, quando isso chega num terceiro, quarto, quinto, que é outra criança, nós temos uma criança machucando outra criança. Ah, então essa criança é terrível. Pera, tem alguém aqui ainda. Tem antes dessa criança. Essa criança só está reproduzindo algo. Aí a gente tem que também fazer um alerta aqui aos pais, porque muitos, vendo aqui a entrevista, vão falar assim, assim que chegar da escola, vou pedir pro meu filho fazer um desenho, né? Se ele fizer triângulo, se ele fizer... Não. E tal, calma, não é bem assim. Calma, veja bem. Fazer o triângulo, por exemplo, fazer muito triângulo, desenho muito forte, com muita força, pode representar agressividade. Não significa abuso. Uma coisa não é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O abuso, ele também ocorre com agressividade, mas nem todo desenho de triângulo tem a ver com isso. Agora, todo desenho que tem órgão sexual tem a ver com isso, se for menor de 10 anos. Tá, e qual que é o protocolo, digamos assim? Vamos dizer que na escola, né, a professora pediu lá um desenho, enfim, a criança fez um desenho que levantou alguma suspeita, né? Eu falei uma coisa aqui que eu falei errado, que todo desenho que representa órgão sexual representa automaticamente um abuso. Não também. Tá? Porque tem a questão da puberdade. Da puberdade acima dos 10, 11, tá? Mas vamos pensar uma criança de 7, 8, ela também pode, que agora eu falei isso e agora eu lembrei de uma situação, onde uma escola pediu lá fazer um momento bem agradável com a criança e a criança desenhou a família no momento do banho, por exemplo, que era uma família que o nu é natural. Ah, tá. Então, o nu sendo natural, a criança vai desenhar o quê? O pipi e a pepeca, certo? E aí, no desenho, o pipi aparece. A pepeca não aparece, né? Mas o pipi aparece. Então, opa, automaticamente tem alguma coisa. Então, sempre a gente precisa tentar conversar com quem desenhou para tentar entender qual é o contexto daquilo. Isso é a coisa mais importante. Agora, eu percebo que eu vou perguntar para essa criança não sabe falar, ela fica tímida, ela fica com medo, ela representa alguma coisa. Opa! Então, o desenho, na verdade, Paty, ele não... Existe hoje o que a psicologia usa, alguns testes psicológicos que utilizam desenho. Certo? Esses testes são validados, eles têm uma representatividade para avaliar algumas coisas. O desenho livre que eu estou falando aqui, ele não é um teste psicológico, ele é um recurso auxiliar para identificar situações neurológicas ou comportamentais. Então, como recurso auxiliar, se eu estou vendo que a minha criança, nossa, achei esse desenho tão estranho, me deu um alerta aqui, procure ajuda. Procure ajuda especializada, procure um profissional, procure um neuro, procure um médico, procure um psicólogo, um psicopedagogo, procure alguém da sua escola, porque o desenho em si, ele é só um alerta, ele não é um diagnóstico, ele é um alerta, ele é um auxiliar de que algo não está bem. Isso. E dentro desse universo, hoje a gente focou bastante com a Daisy, né, em relação à questão de abuso, identificar sinais e tudo mais, mas nesse universo do desenho ele é bem amplo, né, Daisy? Conversávamos nos bastidores que revela muitas coisas que essa criança pode estar passando, né?
Ansiedade, medos, insegurança, timidez, a criança que é expansiva, a criança que está atrasada neurologicamente, a criança que tem medo. Né? São vários, não, nem só as crianças, nós adultos também trazemos nos desenhos, é que a gente não gosta muito de desenhar, com exceção de algumas pessoas, mas nós trazemos para o desenho também algumas questões que estão aqui guardadas dentro da gente, que às vezes a gente nem tem tanta consciência assim. E a gente traz os nossos traços. É só você identificar, por exemplo, as nossas letras. Você tem uma letra que é única e exclusiva sua, mas ela não é igual todos os dias. Não. Porque, e mesmo que você use a mesma caneta, a letra tem muito a ver com as nossas emoções. O desenho é muito parecido. Tem dias que eu estou mais feliz, tem dias que eu estou mais triste, tem dias que eu costumo brincar, né? Tem dias que a gente coloca o pingo no i, tem dias que a gente nem esquece, nem lembra do pingo no i, tem dias que a gente faz um coraçãozinho no pingo do i, tem dias que a gente nem quer escrever o i. Então, é muito assim os desenhos também. É o que a pessoa está vivendo no momento. Isso, e assim, vamos fazer o seguinte então, né, pra gente falar mais sobre esse universo dos desenhos e tudo mais, porque chama bastante atenção, né, é diferente. Convido Daisy já pra já deixar na agenda, Ju, né, uma nova data pra ela vir aqui trazer alguns desenhos pra gente mostrar pro pessoal em casa, pra falar de todas essas questões. Combinado, Daisy? Combinadíssimo, é muito legal. Eu sou suspeita pra falar, mas a gente consegue ver muita coisa pelos desenhos, é lindo, é mágico. Fechou, então, obrigada, minha linda. Passa o seu Instagram pro pessoal também te seguir nas redes. Daisy Rosa, DEISE normal, _psicoterapeuta. Perfeito, até uma próxima.